Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. Aqui quem vos fala é o pastor Fábio e eu estou aqui para trazer mais uma mensagem da noite de hoje. Então que você possa estar orando junto conosco, meditando numa palavra e orando conosco nesse dia de hoje. Eu estou trazendo hoje uma mensagem da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, o verso 6, e eu quero que você possa estar meditando comigo nessa palavra, onde nós vamos estar falando sobre estar livres do legalismo por meio de Cristo. Então, antes de eu começar a falar sobre essa palavra, sobre a gente poder estar meditando nessa palavra, eu quero que você possa fazer um favor muito grande. Para você que já segue o canal, você já sabe o que eu vou pedir, né? Compartilhe essa mensagem com alguém, inscreva-se no canal, clique no sininho de notificação, porque a cada novo vídeo você vai ser notificado que saiu um novo vídeo e você vai poder estar orando e vai poder estar meditando na palavra conosco. Amém, queridos? É gratuito, você não paga nada por isso. Deixe o seu like e também pode estar deixando suas mensagens no comentário do vídeo, inclusive seu pedido de oração. Então vamos lá para a nossa mensagem do dia, nossa mensagem da noite, no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 6 em diante, que diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, amados irmãos, perceba que Paulo, ele um homem muito inteligente, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos coloca duas situações aqui, que no começo do versículo 6 e 7, que ele fala que nós devemos nos manter enraizados e edificados, lá no verso 7. São duas situações totalmente diferentes uma da outra, enraizados e edificados. Enraizados nos faz referência à profundidade de intimidade com Deus, ou seja, o relacionamento que você tem com Deus. A profundidade de relacionamento que você tem com Ele. Edificados é a consequência da profundidade de relacionamento que você tem com Deus. Visto que em Jesus subsiste todas as coisas, e subsiste nele o quê? A sabedoria, o discernimento, a orientação, o direcionamento. Quando você está enraizado em profundidade, em relacionamento com Deus, o que acontece? A consequência é você ser edificado. O edificado, você ser fortificado, ser fortalecido, mas também a palavra edificar, ela significa ser construído uma mente de Cristo em você, uma mentalidade de Cristo. Por que Paulo ele fez questão de citar dessas duas situações, enraizados e edificados? Porque lá no verso 8, ele fala para tomar cuidado para que ninguém venha escravizar com filosofias vãs e nem fundamentados nas tradições humanas. Por que Paulo ele diz isso? Porque em toda a história, amados irmãos, sempre o sistema do mundo, o sistema governamental do mundo, eu não estou falando de um governo local, estou falando de um sistema governamental do mundo, ele sempre quis destruir tudo aquilo que foi edificado por Deus. Tudo aquilo que Jesus, que o Espírito Santo, que Deus construiu em teu coração, o mundo de alguma forma, com filosofias vãs, com tradições, com culturas, algumas culturas, não é todas as culturas, mas algumas culturas, vão tentar quebrar e destruir tudo isso que foi construído dentro de você. Por isso que eu torno a dizer, o apóstolo Paulo ele foi muito feliz e inspirado pelo Espírito Santo para dizer, enraizados e edificados em Deus. Enraizados mostra o quê? Um alicerce profundo, para que não seja abalado, profundidade de relacionamento. E edificado, além de estar fortalecido,
foi criado, foi desenvolvido, foi construído uma mentalidade de Cristo. Quando a gente fala em mentalidade de Cristo, irmão, não é uma mentalidade religiosa, é uma mentalidade de Cristo, do cristianismo, tá? Uma mentalidade onde fala-se a verdade, onde ensina-se a verdade de Deus, tá? E não permite que a lei humana esteja sobre a lei de Deus. A lei humana nunca vai estar acima da lei de Deus. Se a lei humana ela for colocada acima da lei de Deus, obviamente, entre obedecer a Deus e obedecer a lei humana, você sempre vai obedecer a Deus. Amém, queridos? Por exemplo, vamos pegar um tema que está bem fresco na nossa cabeça, que aconteceu há poucos dias atrás e que nós já andamos vendo durante alguns anos. O legalismo do aborto, por exemplo. Então vamos supor que Deus nos livre aconteça isso, o Brasil legalize o aborto. Não é porque o Brasil colocou em forma de lei que o aborto pode vir a ser legal que o cristão vai cometer o aborto. Por quê? Porque é uma lei que foi colocada acima de Deus e que o cristão ele não deve seguir. Por quê? Porque é pecado. Simplesmente assim. Então nem tudo que é lei, nem tudo aquilo que é legal é moral. Entendido, queridos? Então, a palavra de Deus ela é muito clara, que a palavra de Deus sempre vai estar acima da lei humana, sempre vai estar acima das tradições e das culturas humanas. Existem culturas, por exemplo, vamos colocar algumas culturas, que são culturas assim, que para nós aqui do Brasil, soa como estranhos, e que vai de encontro com a palavra de Deus. Essas culturas, elas não devem ser seguidas. Assim como filosofias, algumas filosofias que são criadas por seres humanos, por pessoas, por pensadores, né? Por pensadores intelectuais humanos, criam as suas filosofias e fundamentam nas tradições, nas culturas e querem implantar isso na mente do ser humano. Se o cristão, ele não tiver fortalecido, enraizado, ele vai se deixar levar e vai se acabar se afastando de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, lá naquele tempo, lá na carta aos Colossenses, ele já predisse isso. Ele disse isso àquele povo e serve para nós hoje. Tome cuidado. Tome cuidado com essas filosofias que são fundamentadas nas tradições, nas culturas, porque pode estar te afastando de Deus. Porque nem tudo aquilo que é legal é moral. Ou seja, nem tudo aquilo que é legalizado num país significa que está baseado na vontade de Deus. Muitas vezes, o país ele aprova uma lei que vai de encontro com a palavra de Deus. E daí o que eu devo fazer? Obedecer à lei humana ou à lei de Deus? Sempre a lei de Deus. Amém, queridos? Não se esquecendo do quê? Que em Romanos 13 fala que toda autoridade é constituída por Deus e que nós devemos ser obedientes às autoridades. Daí eu coloco aí um parênteses, abro um parênteses e coloco, desde que não venha se submeter ou se colocar acima da palavra de Deus ou da lei de Deus. Amém, queridos? Então que essa palavra, você fique com essa palavra e que você fique livre de todo o legalismo por meio de Cristo. Amém? Vamos estar orando. Eu quero poder orar por você para que você venha ter uma noite abençoada. Se você tiver insônia, hoje você vai dormir sem remédio, você vai ser curado dessa insônia, você vai ser curado nessa noite de toda enfermidade. Se você tiver uma enfermidade, eu quero nessa noite orar por você pela enfermidade, que você possa colocar a mão sobre a sua enfermidade, porque Deus tem colocado no meu coração que Ele vai curar você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero nesse instante agradecer ao Senhor pelo dia, agradecer ao Senhor pela palavra, pela orientação, pela palavra e pela palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração, que o Senhor tem revelado ao nosso coração. Eu te agradeço, te louvo, te adoro. Porém, nesse instante, Pai,
através do Teu Espírito Santo que tem me colocado ao coração. Eu quero orar, meu Pai, por pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que estão enfermas, Pai, que encontram-se doentes, que encontra-se com algum tipo de transtorno, que encontra-se com algum tipo de dor, que encontra-se com algo no seu corpo que está desequilibrado, que encontra-se mal nesse momento, que na autoridade do Teu santo nome, Jesus, essa pessoa venha ser curada, venha ouvir a minha voz na autoridade do nome de Jesus, e eu repreendo a toda enfermidade, eu ordeno que toda enfermidade, infecção, saia desse corpo agora em nome de Jesus, saia dor de cabeça, dores na coluna, pressão arterial que está descontrolada, problemas no coração, todo tipo de descontrole, desequilíbrio, Pai, hormonal, sejam agora curados, Pai. Toda enfermidade do câncer, sai agora em nome de Jesus, e eu declaro sobre todo e qualquer tipo de enfermidade, de doença sobre o corpo dessa pessoa que está me ouvindo agora, que em nome de Jesus, doença, enfermidade, espíritos de enfermidade, se submeta ao nome poderoso de Jesus Cristo e bata em retirada e saia desse corpo agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, muito obrigado por você ter orado comigo, por você ter meditado nessa palavra. Deus me deu esse direcionamento de orar por enfermidade nessa noite, e muitas vezes nem sempre a oração ela vai ter a ver com a palavra, tá? Porque a oração, o Espírito Santo vai sempre estar nos direcionando para algum lugar. E a palavra sempre vai estar nos edificando para que nós possamos estar alinhados com Ele. Amém, queridos? Eu agradeço muito por você ter orado comigo nessa noite e por ter meditado nessa palavra. Que o Senhor Jesus lhes abençoe e que dê uma noite maravilhosa de descanso e de sono. Amém? Um grande abraço e até a próxima mensagem, se Deus assim permitir.